Muito boa tarde, muito bom renovarmos nossos estudos, nosso compromisso, nossa proximidade, nossa comunhão. Muito bom estarmos juntos novamente. E com esse tema que temos estudado, com tanto proveito, com tanta necessidade, que é os anjos da guarda, os espíritos protetores. Quase tudo que nós fazemos em desarmonia, quase todos os nossos erros, provém do sentimento do medo. Todo medo é medo da morte, é medo da solidão, é medo do vazio. Por isso, para não errarmos, para nos aperfeiçoarmos, é fundamental a visão espiritual. Ela nos revela e nos comprova que a morte não existe. Ela nos revela e nos comprova que o vazio e a solidão só existem pela nossa precariedade, pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, porque de verdade nós nunca estamos sozinhos. Os encarnados do berço ao túmulo estão sempre acompanhados. Claro que, devido à nossa má sintonia, grande parte do tempo nós estamos acompanhados de outros espíritos desarmônicos. Mas Deus nunca nos deixa desassistidos, sempre situa ao lado de cada encarnado um anjo da guarda, um espírito protetor, alguém que nos conhece nosso passado e nosso futuro, que conhece os nossos pensamentos, nossos sentimentos, alguém que nos ama profundamente. Se a fonte dos erros vem do medo, se o medo é medo da morte, da solidão e do vazio, se a perspectiva espiritual mata a morte, comprova a inexistência da solidão e do vazio, por nos situar sempre tendo ao lado protetores, amores, conselheiros, curadores, educadores, que venha essa visão espiritualista, porque ela que, se refletida, se compreendida, nos trará a libertação dos erros. Que assim seja para todos nós. Hoje avançaremos ainda um pouco mais na compreensão da ausência objetiva de solidão, da ausência objetiva de vazio. Sempre e o tempo todo bem acompanhados, ainda que a nossa sintonia não nos permita perceber nossos protetores, ainda que nós, tendo olhos, não vejamos, tendo ouvidos, não ouçamos, o fato, a realidade, é que nós estamos sempre submersos no amor de Deus. Hoje vamos à pergunta 499. Ela nos diz assim: o espírito protetor está constantemente com seu protegido?
Não existem circunstâncias em que ele se afasta um pouco, mesmo sem abandoná-lo? A resposta é: de fato, existem momentos em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Aqui, os espíritos nos falam dessa presença conforme nós a compreendemos. Porque a presença, para seres limitados como nós, é estar junto, lado a lado, pele a pele. Ainda que a própria tecnologia hoje faça com que estejamos junto de pessoas, embora muito distantes delas. Assim como o homem moderno tem meios para estar perto daqueles que lhe estão distantes, muito mais os amigos espirituais possuem técnicas, recursos, poderes para estarem perto de nós, mesmo quando por algum motivo essa proximidade física não é necessária. E quando ela não é necessária? Ela não é necessária quando nós já temos a nossa força, a nossa lucidez, a nossa coragem, já temos condições de agir e de nos proteger a nós mesmos. Ou no outro oposto, quando pretendemos, quando arrogamos ter evolução suficiente e esse orgulho nos distancia, nos impossibilita de receber a ajuda dos espíritos protetores. Se por algum desses dois motivos eles se afastarem de nós, mesmo assim jamais nos abandonarão. Possuem recursos fabulosos de estarem conosco mesmo quando nós não estamos com eles. Que essa certeza nos acalente a alma e nos afaste de todo medo. Pergunta número 500. Chega um momento em que o espírito encarnado não tem mais necessidade de um anjo da guarda? A resposta é sim, quando o espírito encarnado tem condições de guiar-se por conta própria, o que acabamos de dizer. Assim como chega um momento em que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso ainda não acontece na Terra. Provando, atestando o fato óbvio do nosso primitivismo, das nossas sombras, do nosso egoísmo. Pergunta 501. Por que os espíritos agem sobre nós de forma oculta? E por que, quando nos protegem, não o fazem de forma ostensiva? Não é interessante? Podemos lembrar da cena do momento em que os adultos percebem que o seu bebê, lá por volta de 1 ano de idade, já não precisa mais das duas mãos para apoiá-lo em suas tentativas de caminhar. Temos bem claro que chega um momento em que ele pode e deve soltar as mãos, já que a sensação de desamparo relativo é essencial
para o bebê desafiar-se e buscar a sua autonomia. Não é? Da mesma forma, acontece na relação entre os protetores e os protegidos espirituais. Vamos ver qual é a resposta? Se o homem tivesse um apoio ostensivo, não agiria por si só e o seu espírito não progrediria. Algo como pais que não largassem as mãos dos filhos, mesmo quando eles já tivessem condições básicas de andar com suas próprias pernas. O espírito precisa de experiência para se adiantar, e essa experiência ele deve adquirir por conta própria. É necessário que exercite suas forças, sem o que ele seria como uma criança a quem não se deixa caminhar sozinha. A ação dos espíritos que zelam por aquele que está encarnado é sempre no sentido de deixar que o seu livre-arbítrio se manifeste, se fortaleça. Pois se ele não tiver responsabilidade pelo que faz, não avança no caminho que deve conduzi-lo a Deus. O homem, não vendo quem o ampara, confia em suas próprias forças. Seu guia, no entanto, zela por ele, e de tempos em tempos o adverte do perigo. Eles sempre estão conosco, e quando se mostra imprescindível, eles intervêm como intervém qualquer adulto que ame um bebê, quando percebe que em suas experiências ele se arrisca a chegar próximo de uma escada, de um material de limpeza, de uma tomada elétrica. Claro, sempre atentos, sempre zelosos, os amigos espirituais, com seus fabulosos recursos, virão até nós num piscar de olhos para afastar os perigos, quando o contato com esses perigos não puder ser um recurso terapêutico, um recurso didático necessário. Fabuloso esse entendimento, não é? Que nós compreendamos essa verdade. O amor que sufoca não é amor. É domínio, é medo, é insegurança. O amor que sufoca mima, não autonomiza nem protege, porque passa à criança a sensação, a imagem de que ela não é capaz. E quem acha, quem se deixa incutir pela ideia de não ser capaz, não se autonomiza, é claro. Excesso de proteção não protege, excesso de proteção aprisiona. Isso é evidente em todos os campos. Desde um animal, desde um pet nas nossas próprias casas. Fundamental que nós compreendamos que muito mais do que pais e mães que mimam filhos, tutores que engordam e mimam seus pets, os anjos de guarda, com sua lucidez, jamais nos deixam só, por um lado, e jamais fazem por nós
alguma coisa que nós tenhamos condições de fazer, de realizar por nós mesmos. Que essa certeza de estarmos na mão de lúcidos e amorosos educadores nos empurre para frente, certos de que quando realmente necessários, eles se apresentarão, eles nos carregarão, eles nos protegerão. Muito bom saudar os amigos espirituais, os amigos encarnados que estão aqui no grupo conosco, os espirituais e os encarnados. A amizade é realmente uma condição de crescimento. Saudamos a gratidão de Gugu, esse sentimento tão poderoso e tão necessário. Gratidão de Mônica também. Adelaide Dias, boa noite. Mônica Silva, sempre lembrando de encarnados e desencarnados. A prestação de serviço é o que nos distingue, é o exercício para chegar a Deus, segundo Jesus. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais sirva. Muito legal, Mônica. Enir Cajazeira, Osório Simões. Anne, muito legal, Anne. Bárbara Lúcia Casimiro, Domingos Natalo Filho, Noêmia Félix, André Salvatore. Um prazer aprendermos juntos. Nós nos ensinamos, nós nos tocamos, nós nos protegemos, nós nos confraternizamos em irmandade e alegria pela persistência, pela perseverança no estudo, no autoconhecimento e na prática do bem. Que essa nossa energia, como exercício de prática do bem, banhe toda a humanidade pela lucidez de nem pedirmos que os amigos espirituais, que os irmãos maiores façam a lição por nós, nem nós mesmos, maiores que alguns outros, nos arvoremos a título de amor a fazer a lição pelos outros. A cada um de acordo com a sua necessidade. Assim propõe o Mestre, assim agem os anjos da guarda, assim o efetivo amor se realiza. Muita paz e muito bem, muito prazer em estarmos juntos. Amanhã prosseguiremos o nosso estudo sobre os anjos de guarda. Compartilhe, meu amigo, minha amiga, porque nós nunca precisamos tanto desse remédio para a solidão, que é uma ilusão, desse remédio para o vazio, que é uma crença destruidora, uma ignorância, que vem exatamente dessa perspectiva espiritual, dessa consciência, dessa parceria tão fundamental para as nossas vidas, que é com o nosso espírito protetor, nosso guia, nosso anjo de guarda. Muito bom estar com vocês. Até amanhã. Continuemos com essa certeza do bem em nós. Conosco. Um grande abraço. Até amanhã.